estou de volta para a nossa primeira aula, certo? Mas antes de começar essa aula, corre lá no seu WhatsApp e me adiciona e conta um pouquinho da sua história. Me conta quais são suas dificuldades, quantos cursos você já fez, quanto tempo faz que você estuda inglês, quais são os motivos pelo qual você acha que não aprende. Vamos juntos tentar solucionar esse problema, combinado? Agora o que interessa, que é a nossa aula, tá bom? Então hoje nossa primeira aula serão sobre os greetings, que são as famosas saudações que nós falamos tanto em todas as línguas, né? Mas iremos aprender em inglês. Então, já que estou na Itália, greetings from Italy, saudações da Itália para todos vocês. Agora, nós temos aqui escrito meeting a person, que significa encontrando uma pessoa. O que você fala quando você encontra uma pessoa? Você pode dizer hello, hi, hey, né? Tudo isso significa oi, tá bom? Good morning, que é o famoso bom dia. Repete aí comigo. Good morning. Good afternoon. Tá vendo como que minha boca abre bastante, ó? Afternoon, que significa boa tarde. Good evening, que significa boa noite, tá? Toma bastante cuidado com esse good evening, porque geralmente as pessoas confundem com good night, tá certo? Mas o good evening você vai usar para quando você estiver chegando no local, tá? Então você chegou, tá de noite? Ou cuidado, às vezes não tá de noite e sem sol, mas já é depois das 5, 6 da tarde, você já fala good evening, porque tem lugares que tem sol até 9 da noite, como aqui na Itália, no Canadá e alguns outros lugares. Então depois dos 5, 6 da tarde, fala good evening ao invés de good afternoon, tá? E o good night vai ser usado apenas quando você estiver dando tchau para a pessoa ou quando ela for dormir, tá bom? Então vamos lá comigo. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Combinado? Então pronto, você encontrou a pessoa. Qual é a primeira coisa que você vai perguntar para ela? Geralmente você pergunta: "E aí, como que você tá?", né? Então, em inglês, essa pergunta é How are you? Como você está? E algumas possíveis respostas que você pode dar. Você pode dizer I'm great, que eu estou ótimo. Você pode dizer I'm good, I'm fine, que querem dizer eu estou bem. I'm okay. I'm so-so. I'm bad. Então essas, claro que tem muitas outras formas de responder, mas essas foram as que eu separei. A outra pergunta, né, que eu separei foi essa. What's up? What's up? Que é justamente do aplicativo, né? Então, essa pergunta ela é bem informal, tá certo? Assim, você não vai perguntar para o seu chefe, para uma pessoa importante essa pergunta. Você vai perguntar How are you? Certo? Mas ela quer dizer tudo bem e pode ser respondida da mesma forma que a gente respondeu acima. I'm great, I'm good, I'm okay, so bad. Mas eu coloquei algumas outras formas aqui. Por exemplo, você pode dizer I'm pretty good, que eu estou muito bem. Not bad, nada mal. Could be better, poderia estar melhor. Busy, estou ocupado. As usual, como sempre, como usualmente, né? Então, note que na primeira parte, você tem sempre o I am, certo? Que I am é eu sou, eu estou. E na segunda parte, você não tem isso, tá? Então, eu coloquei com e sem, porque você pode responder das duas formas nesse caso. Se você falar o I am, significa eu estou. Mas como é uma conversa um pouco mais informal, você também pode responder sem um I am. Você pode simplesmente responder great, good, ok, certo? Não tem problema isso aí, combinado?
Então, vamos lá comigo, vamos repetir, certo? Então, repete aí comigo na sua casa. I'm great. I'm good. I'm okay. I'm so-so. I'm bad. Pretty good. Not bad. Could be better. Busy. As usual. Outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é esse quadradinho pequeno que eu coloquei logo aqui em cima. Tem essa palavra aqui, ó. Great versus greetings. Por que eu coloquei essas duas palavras? Justamente porque quando olha de primeira, parece que essas palavras são a mesma, né? Parece que são parecidas ou que tem mais ou menos o mesmo significado. Mas não são. Note que a escrita começa as duas com GRE, mas a primeira tem GRA, que é great, e a segunda tem GREE, que é greetings, certo? Então, fica atento aí com a pronúncia para você não se confundir, combinado? Agora, vamos ver como que a gente pode se despedir da pessoa, tá certo? Good night, a gente já tinha visto, né? Só fiz copiar. Então, a gente já sabe que good night é quando você tá dando tchau para uma pessoa. Você pode dizer o famoso goodbye, que é o tchau, né? See you later. Até mais, ou te vejo mais tarde. See you tomorrow, que seria até amanhã, tá certo? Então, a gente também tem o nice to meet you, que é prazer em conhecê-lo, né? Que você também pode falar quando você estiver conversando com uma pessoa, tá? Então, vamos lá comigo. Good night. Goodbye. See you later. See you tomorrow. Nice to meet you. Combinado? Então, vamos prestar bastante atenção nessas pronúncias, tá bom? E eu espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Mas se tiver alguma dúvida, me manda mensagem no WhatsApp e me pergunta, certo? Então, agora nós temos as famosas magical words, que são as palavrinhas mágicas que todos nós devemos falar em qualquer língua, tá certo? Então, a primeira de todas elas é thanks, thank you, que significa obrigado ou obrigada, tá? Vamos prestar atenção na pronúncia dessa palavra, ó. Thank you, thanks. Nossa, Lia, que difícil, essa letra TH não existe na nossa língua. É verdade, não existe nem na nossa língua, nem nenhuma, em várias outras línguas também não existe. Mas, para ficar um pouco mais fácil, ela não tem som nem de T nem de D. Nesse caso, ela parece um F, certo? Mas presta atenção na minha pronúncia, ó. Abre a boca, coloca a língua entre os dentes, ó, e dá uma soprada. Eu sei, é feio, mas é mais ou menos assim que funciona. Então, ó, thanks, thank you. Claro que eu estou exagerando, né, gente? Mas vai tentando aí que uma hora você consegue, lembre-se. Se eu posso, você pode. Então, trabalha aí sua cabecinha para que você consiga aprender a pronunciar esse TH, tá? Então, vamos lá. Ah, Lia, qual é a diferença da palavra com S, thanks, com a que não tem um S, mas tem o you, certo? Elas significam a mesma coisa. A única coisa que você tem que lembrar é que quando tiver o S, eu não uso you. E quando tiver o S, eu não uso you. E quando tiver o you, eu não uso S. Simplesmente isso, tá bom? Agora, a gente vai ter a palavra welcome. Welcome. Presta atenção na pronúncia, tá? You are welcome, que significa de nada, não tem de quê. Então, se, por exemplo, uma pessoa abre a porta para você e fala thank you,
A outra responde welcome, não tem de quê. Próxima palavrinha mágica, excuse me, com licença. Então, se você estiver andando na rua, estiver passando em algum lugar e você precisa passar ou precisa de pedir alguma informação, você pede licença. Então, você fala excuse me, tá? Outra palavrinha muito importante, o sorry, tá? Que é o pedir desculpa. Então, você vai falar sorry. Tem também o pardon, que não é tão conhecido pelas pessoas. Ele é basicamente igual ao sorry, só que ele é um pouco mais formal. Geralmente é mais usado pelas pessoas que falam inglês britânico, e lá no Canadá também é muito comum. Eu lembro que eu cheguei no Canadá e eu nem conhecia direito essa palavra, eu acho que eu nem conhecia. E todo mundo falava pardon me. E eu ficava, que danada é isso? E depois que eu fui descobrir que pardon era pedindo desculpas, né? Pedindo perdão. Uma maneira mais formal, mas que se usa no dia a dia. E o famoso please, que é o por favor, né? Então, please, continua vendo esse vídeo até o final. Gente, tá vendo aqui em cima, ó? Tem uma figura escrita welcome. Você pode ter pensado assim, no momento que eu falei welcome e falei de nada, você disse agora que eu não entendi nada mesmo. Mas por quê? Porque welcome é bem-vindo. Eu nunca vi ninguém dizendo assim, welcome para de nada. Realmente eu passei um tempo para aprender essa palavra, porque apesar dela ser bem simples, a gente não faz uma associação tão simples, né, com relação a isso. Pelo menos para mim, não sei se para você, né? Então, welcome tem esses dois significados. Ele pode ser bem-vindo, por exemplo, você está num aeroporto e tem lá escrito welcome, então seja bem-vindo ao aeroporto. Mas se você estiver falando com a pessoa e você fez algo para ela e ela fala welcome, você vai entender que é de nada, não é seja bem-vindo, certo? Então você vai entender essa palavra através de um contexto, combinado? Só antes da gente passar para os exemplos, vamos fazer uma pronunciation review, que é uma revisão da pronúncia. Então, eu peguei algumas palavras que talvez você tenha um pouco de dificuldade em pronunciar, certo? Note que eu botei entre parênteses como seria mais ou menos a pronúncia dessas palavras. Alguns professores me crucificariam vendo essa escrita aí. Mas essa era a maneira com a qual eu aprendia. Lembra que eu vou te ensinar com a maneira com a qual eu aprendia? Exatamente isso. Eu tinha um caderno cheio de palavras que eu estava aprendendo. Eu escrevia uma por uma no caderno e colocava ao lado essa forma da pronúncia, para que eu me recordasse, para que eu me lembrasse como que eu ia pronunciar essa palavra. Certo? Então, você pode fazer da mesma forma. Se isso funciona para você, eu acredito que vai funcionar. Então, vamos lá. A primeira palavra, vamos pronunciar comigo. How. How. De how are you? How. Que é como, certo? Como você está. A segunda palavra, ó. Great. Great. Olha para como eu falo e olha como está escrito lá, ó. Great, que é ótimo. A outra, pretty, que é muito, no caso de pretty good, que é para dizer muito bem. Ou eu posso dizer que uma pessoa é pretty, ela é bonita, ele é bonito, certo? A outra palavra, better. Better significa melhor. I'm better. Eu estou melhor. Later. Significa tarde ou depois. See you later. Próxima palavra. Tomorrow. Que é amanhã. Thanks. Ó. Thanks. Obrigada. Excuse.
que a gente geralmente fala excuse me, que é que é desculpa, né? Excuse me. E pardon, que significa desculpa. Claro que, gente, essa foi a forma com a qual eu escrevi. Mas se você acha que vai aprender melhor escrevendo de uma outra forma, que o som fica melhor para você, fique à vontade, tá bom? Vamos agora para os exemplos, certo? Então, o primeiro diálogo vai ser Hello, how are you? I'm good, thanks. How about you? I'm great. See you tomorrow. Então, gente, aqui tem uma frasezinha que talvez você não conheça ainda, que é essa how about you. Esse how about you é usado quando você quer fazer a mesma pergunta que já foi feita. Então, se a pergunta é how are you e você pergunta how about you, então esse how about you significa e você, tá certo? Próximo diálogo. Good morning, what's your name? Good morning, I'm Linda, and you? I'm Anna. Nice to meet you. Nice to meet you too. Então, se nice to meet you é prazer em conhecê-lo, nice to meet you too é prazer em conhecê-lo também, tá bom? Então, vamos lá comigo, vamos repetir esse diálogo. Treina aí na sua casa, tá bom? Então, hello, how are you? I'm good, thanks. How about you? I'm great. See you tomorrow. Combinado? Vamos para o próximo. Good morning. What's your name? Morning. I'm Linda. And you? I'm Anna. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ah, Lia, você esqueceu de falar esse and you. Esse and you aí você também. Então, você pode usar how about you or and you para dizer a mesma coisa, que é remetendo a uma pergunta que já foi feita, certo? Então, galera, essa primeira aula é uma aula bem simples, né? Que é feita em todas as primeiras aulas de curso de inglês em qualquer lugar do mundo, que é a maneira mais fácil de você se comunicar com as pessoas. Claro que tem milhões de maneiras de você falar com pessoas e várias maneiras também de responder, de perguntar, enfim. Mas isso aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, vai desenrolando nas aulas e aí vai ampliando os nossos conhecimentos, tá bom? Então, mais uma vez, se você gostou dessa aula e quer ter uma professora aí do seu lado te ajudando todos os dias, certo? Manda um WhatsApp para mim. O meu número é +39 331 924 3543. Manda a mensagem para mim, me conta qual é a tua dificuldade, que eu vou entrar em contato com você e vou te ajudar, combinado? Então não esquece disso aí. Um abraço para todo mundo e obrigado por assistir esse primeiro vídeo.